A causa principal da minha pobreza e da esterilidade espiritual é devida a uma negligência injustificável de oração. Posso escrever, ler, conversar ou ouvir com prontidão, mas orar é mais espiritual e íntimo do que qualquer dessas coisas e é do mais espiritual dos deveres que o meu coração carnal está mais pronto a fugir. Oração, paciência e fé nunca foram desapontados. Desde há muito tempo, aprendi que, se devo ser ministro, só a fé e a oração devem fazer-me ministro. Quando posso encontrar meu coração em atitude com liberdade para a oração, tudo o mais é comparativamente fácil. Pode ser dito como axioma espiritual que, em todo o ministério realmente cheio de êxito, a oração é uma força evidente e controladora na vida do pregador, evidente e controladora, na profunda espiritualidade da sua obra. Um ministério pode ser ministério bem orientado sem oração. O pregador pode assegurar fama e popularidade sem orar. A maquinária toda da vida do pregador e do seu trabalho pode funcionar sem o óleo da oração ou com tão pouco óleo que não dá para uma engrenagem. Mas nenhum ministério pode ser espiritual e promover santidade no pregador e no seu povo sem que a oração se torne uma força evidente e controladora. O pregador que realmente ora, põe Deus na obra. Deus não vem sobre a obra do pregador automaticamente ou como princípio geral, mas ele vem pela oração especial e sentimento de urgência. Que Deus será encontrado por nós no dia em que nós o buscamos com todo o coração, é tão verdadeiro para o pregador como para o penitente. O ministério cheio de oração é o único ministério que atrai ao pregador a simpatia do povo. A oração nos une aos homens assim como nos une a Deus. Um ministério cheio de oração é o único ministério qualificado para os ofícios e responsabilidades sublimes do pregador. Escolas, estudos, livros, teologia e pregação não fazem o pregador, mas só a oração o faz. A comissão de pregar confiada aos apóstolos foi uma folha branca até que fosse preenchida pelo Pentecostes que a oração trouxe. O ministro, que ora muito, já passou para além das regiões comuns, dos homens de negócios, dos homens mundanos, da atração do púlpito, passou para além de um organizador eclesiástico, a uma região mais sublime e mais poderosa, a região do espiritual. A santidade é o produto do seu trabalho de oração, corações e vidas, transformados apregoam a realidade, a veracidade e a natureza substancial do seu trabalho. Deus está com ele. Seu ministério não está baseado sobre princípios mundanos ou superficiais. Está profundamente abastecido com as coisas de Deus e profundamente disciplinado nelas. Sua comunhão longa e profunda com Deus em favor do seu povo e a agonia do seu espírito em luta coroaram no príncipe nas coisas de Deus. O gelo do profissionalismo foi derretido desde há muito sob a intensidade de sua oração. Os resultados superficiais de muitos ministérios, e a frieza de outros, são causados pela falta de oração. Nenhum ministério pode ter sucesso sem que haja muita oração, e essa oração deve ser fundamental, constante e crescente. O texto e o sermão devem ser o resultado da oração. O estudo deve ser banhado pela oração, todos os seus deveres impregnados de oração e todo o seu espírito de oração. Estou triste porque tenho orado tão pouco. Era a lamentação profunda de um dos escolhidos de Deus no leito de morte, o que é uma confissão triste e lamentável para um pregador. Eu quero uma vida de maior, mais profunda e mais real oração, disse o finado arcebispo Tait. Todos nós podemos dizer assim, e isto podemos sustentar. Os verdadeiros pregadores de Deus distinguiram-se num aspecto: eram homens de oração. Diferentes, muitas vezes, em muitos aspectos, no entanto tinham um ponto em comum. Eles podem ter partido de pontos diferentes e viajado por diferentes caminhos, mas convergiram a um só ponto: foram um na oração. Para eles, Deus era o centro de atração e a oração era o caminho que conduzia a Deus. Estes homens não oraram ocasionalmente nem oraram pouco ou regularmente ou nos tempos que sobravam. Oraram de tal modo que as suas orações entraram no seu caráter e os formaram. Oraram de tal maneira a afetar sua própria vida e a vida de outros. De tal modo oraram que fizeram a história da igreja e influenciaram o curso dos tempos. Gastaram muito tempo em oração, não porque estavam olhando para a sombra do relógio de soa nos ponteiros do relógio, mas porque a oração era tão urgente para eles e era uma tarefa que dificilmente poderiam abandonar. A oração era para eles o que foi para Paulo, um empenho e esforço sincero da alma, o que era para Jacó, uma luta e vitória, o que era para Cristo,
Grande clamor e lágrimas. Eles oraram com toda a oração e súplica no Espírito vigiando nisto com toda a perseverança. Efésios 6:18. A oração eficiente e fervorosa não tem sido a arma mais poderosa dos soldados mais poderosos de Deus. Disse de Elias que era homem sujeito às mesmas paixões que nós e, orando, pediu que não chovesse, e, por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Tiago 5:17-18. Esta declaração inclui todos os profetas e pregadores que moveram sua geração para Deus e mostra o instrumento pelo qual eles operaram suas maravilhas. Ainda que muitas orações particulares por natureza devam ser curtas, ainda que as orações públicas comumente devam ser curtas e condensadas, embora haja lugar e valor na oração ligeira, na nossa comunhão com Deus, o tempo é um fator essencial para o seu valor. Bastante tempo gasto com Deus é o segredo de toda oração eficiente. A oração, que é sentida como uma força poderosa, é o produto imediato ou imediato de muito tempo gasto com Deus. As nossas orações curtas devem ser o ponto de apoio e eficiência às orações longas que as precederam. A oração curta que prevalece não pode ser feita por uma pessoa que não tenha prevalecido com Deus numa luta poderosa de longa duração. A vitória da fé de Jacó não poderia ter sido alcançada sem aquela noite de luta. A intimidade com Deus não se faz às pressas. Ele não concede seus dons aos que vêm e vão fortuitos e apressados. Demorar-se sozinho com Deus é o segredo para alguém conhecê-lo e ter influência junto a Ele. Ele cede à persistência de uma fé que o conhece. Cede às suas mais ricas dádivas àqueles que declaram seu desejo e sua apreciação por elas pela consistência e sinceridade de sua importunação. Cristo, que nisso e em outras coisas é o nosso exemplo, empregou muitas noites inteiras em oração. Seu costume era orar muito. Ele tinha lugar habitual para orar. Longo tempo gasto em oração constitui a vida e o caráter de Cristo. Paulo orava dia e noite. Daniel orava 3 vezes por dia, deixando de lado muitas coisas importantes. A oração de Davi pela manhã, ao meio-dia e à noite indubitavelmente, em muitas ocasiões, prolongava-se muito. Embora não tenhamos dados específicos do tempo que estes santos homens da Bíblia gastaram em oração, há evidências de que eles dedicaram muito tempo, e, em algumas ocasiões, era do seu costume empregar longos períodos para oração. Não queremos afirmar que o valor de suas orações foi medido pela duração, mas nosso propósito é imprimir em nossas mentes a necessidade de permanecer em comunhão com Deus. Sem nossa fé não se nota esta característica, ela é vazia e superficial. Aqueles que manifestaram de maneira mais perfeita possível a Cristo através do seu caráter, e têm afetado mais poderosamente o mundo a seu favor, são os homens que gastaram muito tempo com Deus, até que isso se tornou uma das características mais salientes das suas vidas. Charles Simeon devotava a Deus as horas de 4 às 8 da manhã. Wesley gastava 2 horas diariamente em oração. Ele começava às 4 horas da manhã. Uma pessoa, que o conhecia bem, dele escreveu, ele julgava que a oração era o trabalho mais importante que havia. E o vi sair do lugar de recolhimento com uma serenidade no rosto que brilhava. John Fletcher impregnou as paredes do seu quarto com o hálito de suas orações. Algumas vezes passava a noite inteira em oração, sempre, frequentemente e com grande intensidade. Toda a sua vida foi uma vida de oração. Não queria levantar-me da cadeira, disse ele, sem elevar o meu coração a Deus. Sua saudação a um amigo era: o Senhor está orando. Lutero disse: se eu deixar de empregar 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo terá a vitória o dia inteiro. E tenho tanto trabalho que não posso realizá-lo sem gastar 3 horas diariamente em oração. Seu lema era: aquele que orou bem, estudou bem. O arcebispo Leighton ficava tanto a sós com Deus que parecia estar em meditação perpétua. A oração e o louvor eram seu trabalho, e seu prazer, diz o seu biógrafo. O bispo Ken ficava tanto com Deus a ponto de dizer-se que a sua alma estava enamorada de Deus. Estava com Deus todas as manhãs antes do relógio assinalar 3 horas. O bispo Asbury disse: propus-me a levantar às 4 horas da madrugada tanto quanto possível e gastar 2 horas em oração e meditação. Samuel Rutherford, cuja fragrância de piedade ainda se faz sentir, levantava-se às 3 horas da manhã para encontrar-se com Deus em oração. José Palene levantava-se às 4 horas para sua tarefa de oração, permanecendo até às 8. Se ouvia que outros negociantes começavam seu trabalho antes dele se levantar, exclamava:
Como isso me envergonha, não deveria o meu Senhor merecer mais do que os senhores deles. Aquele que aprendeu a orar tem livre acesso ao banco do céu de onde saca aqui